Nós vamos conversar agora com o diretor executivo do Hospital Bruno Born, Cristiano Dickel, para falar sobre recebimento de verbas federais. Na verdade, para a região foi um montante aí de mais de 40 milhões de reais só para o HBB, 13 milhões e 400 mil reais para aquisição de equipamentos. O Cristiano, que é vice-presidente também da instituição aqui, que fala em nome dos hospitais filantrópicos do Vale do Taquari. E são 19 hospitais que foram agraciados com recursos federais. Vamos saber de que forma que deu essa mobilização, se foi somente através da enchente que tivemos ali no início de setembro e que trouxe muitos prejuízos para a região. Já falamos com o Cristiano também em outra oportunidade que ajudou muito na questão da recuperação do hospital de Roca Salles, Mussum também. Mas hoje falando um pouco dessa verba que chega, se já chegou, se vai chegar em parcelas, e especialmente falando do HBB, né, que recebe o maior montante de sua história, com 13 milhões e 400 mil reais. Tudo bem, Cristiano? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, para nós é uma alegria, né, ter recebido essa notícia desse valor. Realmente é o valor da história, o maior montante de recursos já recebido de uma única vez. Nós estamos num processo de cadastramento das propostas, né? Para vocês entenderem, então, o Hospital Bruno Born foi contemplado com 13,4 milhões. Esse valor ele é dividido em 5 grandes rúbricas, né? Então, 4 milhões e meio envolve a área da cardiologia, 3 milhões e meio envolve o centro obstétrico, 2 milhões e meio envolve uma reformulação de todo o centro cirúrgico do hospital, 2 milhões em equipamentos de diagnóstico por imagem e 1 milhão em equipamentos lá para o nosso pronto-socorro, nossa porta de entrada. Como estamos no momento? Todos os processos foram abertos já na semana passada. Todos os hospitais tinham até sexta-feira para cadastrar suas propostas. Todas as propostas já foram cadastradas. Então estamos num processo e numa velocidade bem elevada. Pelos contatos que a gente tem mantido com o Ministério da Saúde até o dia 17, que é essa semana, eles têm para dar os pareceres técnicos do que já foi cadastrado, para assinatura desses convênios até o final deste mês, e o pagamento a gente acredita que aconteça em dezembro. Então, realmente num prazo muito elevado se tudo se concretizar dessa forma. Com a apresentação, então, né, dessas propostas do que cada hospital pretende, né, de que forma cada hospital pretende implementar esse valor. A partir disso, o próprio hospital, portanto, escolhe de que forma será melhor, claro, com essa aprovação posterior, mas cada hospital pode propor, então, em que parte dele esse valor será melhor empregado. Exato. Não quer dizer que o que o hospital cadastrar ele vai receber. Sim. Né? Vai passar por uma comissão? Passa por uma questão técnica do Ministério, né, que faz todas essas avaliações. Né? Então, teve pleitos formalizados para os hospitais que já foram desclassificados previamente, antes mesmo do cadastro, e teve que ser feita uma alteração nesses ofícios pedindo outras rúbricas para outras necessidades. Porque o Ministério analisa porte da cidade, porte do município, porte do hospital, população, linha de referência, área de abrangência, necessidade técnica, e baseado nisso eles abrem para os hospitais poderem cadastrar. Quando se abre esses cadastros, eles abrem 2 grandes rúbricas. Cadastro para equipamento como um hospital geral, e aí envolve muitos equipamentos básicos, como camas, monitores, focos cirúrgicos, mesas cirúrgicas e assim por diante. No caso nós e do Hospital de Estrela, há necessidade de se abrir uma rúbrica específica que envolve hospital de alta complexidade. Nesse caso, essas rúbricas foram abertas nessa segunda-feira. Então, tanto o Hospital Bruno Born como o Hospital de Estrela, ele tem essa semana para fazer todos esses cadastros. Então, daquele montante todo, tem uma parte que o Ministério designa para recurso da alta complexidade desses hospitais. Então, a gente está fazendo esses cadastros. Estrela, no caso, 5,9, né? De 5,9 milhões, 1,7 milhões foi aberto para a rúbrica como alta complexidade. Então, equipamentos mais complexos. Equipamentos mais complexos eu posso citar como
as serras cirúrgicas, os garrotes pneumáticos que eles usam muito na questão da traumato, as torres de vídeo cirúrgica, microscópios, torres de endoscopia, e são considerados pelo Ministério equipamentos de alta complexidade. No caso do Hospital Bruno Born, o que nós vamos cadastrar como equipamentos de alta complexidade? Nós temos a nossa nova hemodinâmica, que a gente está tentando, né, em função do volume elevado de infartos, do volume elevado de AVC, da abrangência que o hospital atende, da retaguarda que ele é para a cidade também de Santa Cruz do Sul. Então a gente está tentando trazer um equipamento novo de hemodinâmica. Só aí nós estamos falando de quase 4 milhões num único equipamento, né? Como é que se deu essa mobilização, Cristiano? Foi aproveitando o momento aí de aproximação com o governo federal por conta da tragédia aqui de 4 e 5 de setembro? Não tem a ver? É a mobilização que foi feita de uma forma regional, até para buscar melhorias. Falamos muito do hospital aqui, o Roque Gonzalez, de Roca Salles, mas de uma forma como um todo, né? O sistema acabou sendo prejudicado. Até para falar dessa mobilização também, em relação à região como um todo, né? Você que fala também como vice-presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari. E nós recebemos essa demanda do governo federal. Acho que o governo federal já vinha solicitando aos prefeitos valores que fossem aportados para a saúde dentro dos hospitais. A gente entende, naquele momento, acho que os prefeitos estavam também com uma demanda elevada, que envolve habitação e outras demandas a mais. E aí o governo acabou pedindo para mim, para que eu articulasse isso junto com todos os demais hospitais, num pedido de qual seria a necessidade de recursos e qual seria a necessidade de equipamentos para se substituir, sem nunca colocar uma trava ou um limite de valores financeiros. Eles pediram para nós, olha, se hoje fosse modernizar os hospitais, o que seria necessário em termos de equipamento, o que seria necessário de recursos? Porque, vamos ser bem sinceros, nós estamos há anos sem recursos expressivos para modernização dos hospitais. Não é só o Bruno Born, todos eles, né? As emendas que vêm, mas elas vêm às vezes em valores pequenos, em que máquinas grandes, de grande porte, a gente não consegue substituir. E essas máquinas às vezes são substituídas com recursos próprios, com empréstimos e assim por diante. Coube a mim juntar esses ofícios todos, encaminhar o governo, e aí a gente foi contemplado. A gente deve muito isso ao Maneco, com certeza, né? Ele foi uma das pessoas fundamentais nesse processo. Foi através dele que surgiu esse pedido, assim como também todas essas articulações de cadastro e liberação dos recursos para nós hospitais aqui do Vale, né? Inclusive o Hospital de Venâncio Aires, que faz parte da ANVAT, né? O município... ANVARP? A ANVAT também. ANVAT, sim, né? Sim, isso. Tá certo. E também foi atingido... estava referindo que era do Rio Pardo, mas faz parte da ANVAT. Sim, isso aí. Tá, né? Então era o que abrangesse os hospitais da ANVAT e da MAT. Então a gente acabou acrescentando o Hospital de Venâncio junto, que também foi contemplado. 2.255.000 para o Hospital São Sebastião Mártir. Exato. Foram contemplados todos os hospitais e nos valores da sua integralidade solicitada. Não houve restrição por parte do governo de nenhuma dessas rúbricas. Algo que a gente só tem a agradecer, né? Porque isso aí, tudo que a gente vai fazer vai deixar legados. É 4,5 milhões para cardiologia, que está em construção no Bruno Born. Né? A gente tem o recurso do Avançar, estamos construindo a cardiologia, estamos com 19 leitos de internação pronto. Esses leitos estavam aguardando a inauguração, não conseguimos aguardar a inauguração, para vocês terem uma ideia. Na segunda-feira esses leitos entraram em funcionamento, de 19 leitos, 12 já estão ocupados. O hospital está com... Quantos tinha antes? Nós tínhamos os leitos em gerais do hospital, entendeu? E esses são específicos? São específicos para cardio, né? E que a gente teve que abrir essa unidade de internação para o alto volume de pacientes. Nós estamos com um volume excessivo de pacientes, a emergência extremamente lotada. A gente abriu essa unidade de internação, ela já entrou praticamente com 100%. Internação específica para a área da cardiologia. Exatamente. Não tinha isso antes. Não. Agora nós vamos ter um andar específico para cardio, que envolve hemodinâmica, envolve no futuro ter uma UTI cardiológica e uma unidade de internação cardiológica. E o que se fala? Eu sei que não é médico, né, Cristiano? Mas o que se deve esse aumento aí? Tem a ver com Covid ainda? Qual o motivo de ter esse aumento de demanda nessa área?
O que a gente escuta é que o Covid, sim, a própria doença do Covid gerou uma mutação nas nossas saúdes, gerando mais casos de infarto, mais casos de AVC, mais casos que envolvem a parte vascular das pessoas, né? Sim, especificamente e tecnicamente quais são os motivos, acho que até agora não saiu nenhum estudo concretizando o motivo para o qual tem levado tudo isso, né? Assim como outros fatores. Quando a gente fala em 3,5 milhões em equipamentos, nós estamos falando equipamentos para o centro obstétrico, que também está em construção. Então, nós vamos sair de um centro obstétrico de 260 metros quadrados para um centro obstétrico de 1.400 metros quadrados. E que nós não tínhamos equipamentos para aquele espaço. Nós estávamos articulando, negociando com o governo do estado, equipamentos para aquela área. Que bom que conseguimos trazer isso para essa área agora. Quando a gente fala em centro cirúrgico, nós vamos trazer um microscópio extremamente moderno para tratar dos tumores cerebrais, né? Para tratar da parte otorrino, cirurgias que a gente tem feito dentro do hospital. Então, assim, vai deixar um legado muito grande para toda a comunidade, né? Em áreas de volume elevado de SUS. Né? Quando nós estamos falando em torres de endoscopia e coluna, nós estamos falando em 90% SUS. Quando nós estamos falando em torres de vídeo, todos os mutirões de cirurgia de Lajeado hoje são operados praticamente por vídeo, onde essas torres são utilizadas, né? Quando nós estamos falando em cardiologia, nós estamos falando em 92% de SUS no serviço de atendimento. Então, realmente vem para melhorar a assistência e melhorar a segurança. Então, desses 49 milhões, né, do anúncio deles, para que isso tudo já se coloque em prática, em funcionamento, claro, tem essa questão da avaliação ainda, aprovação e tudo mais. Tem um período para que isso aconteça, Cristiano? Olha, que esse valor já o que eles estão prevendo é pagar esses valores até dezembro, liberar esses valores até dezembro. Depois disso tem todo sempre, assim como nas outras áreas, é um processo bem burocrático. Até os cadastros todos têm um monte de vieses técnicos, né? Feito isso, os hospitais partem para abrir as licitações dos equipamentos. Dependendo de determinado valor, obrigatório licitação. Tem equipamentos que hoje a entrega é 180 dias, para vocês terem uma ideia. Tem equipamentos que chegam a mais de 6 meses de entrega, né? Falando em hemodinâmica, hoje com certeza, provavelmente 6 meses a entrega de um equipamento desses, né? Então, a gente está tocando o mais rápido possível para tentar trazer também o mais rápido possível esses equipamentos para o hospital. Mas o hospital, no caso, não perde esse valor se não tiver aprovado, por exemplo, suas demandas? Não. Dificilmente não vai ter, né? Mas a gente não sabe como ainda o Ministério vai lidar com a desclassificação de equipamentos. Né? Por exemplo, eu sou de um hospital, cadastrei um ecógrafo. E o Ministério diz, olha, pelo tamanho do teu município, tamanho do teu hospital, pela tua referência, pelo teu porte populacional, tu não tem aderência a um ecógrafo. Eles podem desclassificar isso e restringir esse valor, ou eles podem comunicar ao hospital e dizer, olha, há necessidade de troca desse equipamento por um outro que faça sentido àquele hospital. Então, isso a gente ainda não tem esses viés todos. Cristiano Dickel, o diretor executivo do Hospital Bruno Borne, aproveitando aqui, nós estamos no dia 16 de novembro. E a data prevista para a inauguração, para a entrega da obra do novo prédio do INSS, e que está sendo feita em parceria aí, Prefeitura, INSS e Hospital Bruno Borne, mas o Hospital Bruno Borne puxando essa frente, porque depois a área do INSS vai ser incorporada ao Hospital Bruno Borne, em toda a sua estrutura, ali na Benjamin Constant. E eu gostaria de saber se continua a previsão de 15 de dezembro, como é que estão as obras, como é que vocês estão trabalhando esse tema também, que é muito importante, eu sei, da necessidade do HBB de ampliar seu espaço. O prazo previsto é 15 de dezembro. A gente passou como uma data, um prazo um pouco maior em função das questões das enchentes, né? A gente teve pessoas que ali trabalhavam que foram afetadas, então acabaram ficando um tempo afastados do trabalho. Mas a gente vai terminar a obra em dezembro, sim. Acabei de receber a confirmação aqui da nossa parte da engenharia. Em dezembro a gente vai concluir a obra. Nós ainda temos que sentar com o INSS e rehomologar essas datas. Há todo um processo burocrático por trás disso que vocês precisam entender também um pouco, e a população precisa entender. No momento em que a gente faz aquela liberação daquele espaço, há de se submeter ao INSS a nível federal toda uma reformulação dos contratos de prestação de serviço que o INSS tem hoje na agência atual, na Benjamin Constant. Como?
o link de internet, precisa realocar para um outro espaço. Os contratos de segurança que tem daquela agência para um outro local. Os contratos de prestação de serviço de limpeza para outro local. A ligação da energia elétrica para outro local. A energia da água para outro local. Então, a gente já teve uma primeira reunião envolvendo o hospital, a prefeitura e o INSS para tratar dessas questões operacionais de mudança. Por que isso? Porque em uma outra agência, em um outro estado, acabou acontecendo que essa mudança pós-liberação do prédio aconteceu num prazo de 4 meses, só depois. E nós não queremos que isso ocorra aqui. Então a gente está fazendo já tudo, alguns processos antecipadamente, com a homologação de toda a instalação do link, testes necessários, para que a gente possa fazer essa mudança no prazo mais rápido possível. Em termos de obra, vamos dar o máximo para concluir até dezembro. A questão da inauguração do espaço e a mudança em si é outra situação. Mas isso, aí porque se daí trabalha também talvez com o primeiro trimestre? Acredito que sim. Até porque o INSS, antes do dia 15 de janeiro, ele não consegue fazer nada. Tem toda uma questão sempre de rúbricas orçamentárias, deslocamento, despesas deles. Ou seja, a movimentação interna deles ela é complicada, porque tem que vir pessoas específicas para fazer a mudança, e todas essas ligações que eu acabei comentando. Ricardo, eu vou aproveitar a pergunta de um ouvinte aqui, que é de ordem bem direta assim, para o Cristiano. É o Joselito Rodrigues. Ele diz que precisa fazer um procedimento no hospital e o SUS não cobre, e é um pouco caro. Aí, então, pergunta, por gentileza, se o Cristiano pode responder se precisa ser à vista esse valor. Porque ele não diz o valor, mas é um valor mais alto. As pessoas podem procurar a internação do hospital, né? No caso de uma dificuldade, pode pedir para ver se não existe a possibilidade de enquadrar no plano da central de convênios que a gente tem, que são valores mais subsidiados. Pode também falar com o setor de internação, que a gente considera a possibilidade de parcelamento, sim. Ou seja, há uma necessidade... Há sim possibilidades de a gente ter maior flexibilidade, tanto no preço como também nas formas de pagamento, né? Então ele pode procurar a internação do hospital. Cristiano, muito obrigado por atender a rádio, parabéns aí pelo trabalho à frente do HBB, mas também, né, olhando para outros hospitais, olhando para a saúde regional de uma forma geral. Obrigado, agradeço novamente a oportunidade, eu fico muito feliz de ter novamente conseguido ajudar todos os demais hospitais, né? Eu não considero nenhum hospital concorrente do hospital, bem pelo contrário, eu acredito que quanto mais fortalecidos os sistemas de saúde, melhor será a saúde de toda a nossa população, então sempre fico à disposição de vocês no que for necessário. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o diretor executivo do Hospital Bruno Born, o Cristiano Dickel.